todos. Uma bênção podermos estar nessa noite na casa, plantados na casa do Senhor, como nos fala o salmista, plantados na casa do Senhor para dar frutos, frutos que glorifiquem o nome de Deus. Nós vamos ter um período de oração, mas eu gostaria de antes iniciar cantando e reafirmando nos nossos corações a nossa convicção, a convicção que nós já temos de Jesus está presente conosco e agindo nas nossas vidas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao corpo. Mais uma vez, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome um grande. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Não sei como você se encontra nessa noite, como está o seu coração, a sua vida, mas o Senhor nos convida agora para uma entrega total de louvor, de adoração, estarmos presentes em espírito e em verdade. Nessa noite Ele tem algo muito especial para cada um de nós. Aonde Ele está, manifesta a sua presença, o seu poder, trazendo a cura, a salvação, a libertação, indo de encontro aos nossos anseios. Então convido você a estar, talvez no momento de contrição, pedindo perdão a Deus por algum pecado cometido. Peça que Ele leve você ao quebrantamento. Talvez você está na igreja, mas está distante do Senhor. O seu coração se encontra distante da intimidade com Ele, do compromisso com Ele. E Ele quer restaurar, quer renovar a sua aliança presente na sua vida. Lembre-se da promessa, ou aquilo que nos impediu, o véu que separava já não separa mais. Hoje temos livre acesso à presença de Deus. Você não tem que recorrer a ninguém, a não ser diretamente a Deus. Lógico, quando precisar de ajuda, a irmãos, a ombros, amigos, que você possa conversar,
abrir seu coração. Então, nesse sentido, você pode contar com Deus e pode contar com pessoas para te ajudar, para trazer uma palavra de encorajamento, e que Deus possa estar usando as nossas vidas. Pai, nessa noite nós nos quebrantamos diante de Ti, da Tua palavra, da Tua santidade. Obrigado, Senhor, porque temos crido no Teu poder e sabemos em quem temos crido, porque principalmente em momentos de conflitos, de inquietação, de crises, a gente sabe que o Senhor não nos desampara, o Senhor está presente a cada passo conosco. E eu quero agradecer a Ti pelas famílias que aqui estão, famílias representadas, filhos, casais. Derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, aonde quer que estejam, que o Senhor possa estar envolvendo essas vidas, guardando, protegendo, aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor vá agora com Teu Espírito também, com a Tua graça, e seja marcante nesses corações, que eles recebam pela fé uma ministração do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra alcance cada vida que está agora de coração aberto. Tira qualquer distração, tira, Pai, qualquer problema que possa nos atrapalhar agora de nos voltarmos completamente para Ti. Obrigado pelas crianças, pelo culto que já deu início para elas ali ao lado. Ministra o coração das crianças, dos professores, todos que vão ficar aqui também da mesma forma, adolescentes, jovens, adultos, que o Senhor fale profundamente a nossa alma. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem no teu coração. Que o Senhor traga um grande despertar para a nossa igreja, que o Senhor nos guie a cada passo. Ó Deus, nós queremos viver debaixo da Tua vontade e queremos continuar sendo instrumentos usados por Ti. Perdoe naquilo que nós temos falhado, às vezes displicentes, às vezes descuidamos, às vezes desanimamos, às vezes somos indiferentes, mas venha nos perdoar agora e que seja restabelecido na nossa vida, ou reavivado em nossas vidas, Pai, a alegria e o prazer de Te seguir sempre, com muita perseverança, diligência, aplicação e determinação, Deus. Então, que essa noite, que esse culto seja abençoado nesse sentido, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Não é mérito nosso, não é por mérito nosso, mas é pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós nos rendemos diante de Ti, aos Teus pés, nós nos quebrantamos, Pai, e agora nos colocamos totalmente sujeitos. Não somos robôs, mas somos dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Somos dirigidos pela Tua palavra, que está firmada, enraizada no nosso coração. A nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma, Pai, clama por Ti, anseia por Ti. Então, que o Senhor supra essa nossa necessidade de fome, de sede e de desejo de fazer a Tua vontade intensamente, integralmente, Pai. Então, nos ajude em meio às nossas imperfeições, em meio às nossas transgressões. Então, limpa-nos por completos e derrama do Teu Espírito Santo no nosso meio, no nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão, diga: Deus lhe abençoe. Deus encha as nossas vidas
com o seu Espírito Santo. Quero convidar você, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, esteja comigo, versículo 25. Vamos fazer uma leitura responsiva. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, tá bom? Uma leitura com a igreja, alternadamente. Mateus 6, 25 ao 34. Aqui Jesus está falando sobre a solicitude, a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios sempre procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe a necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos todos juntos ler o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então são as palavras de Jesus, palavras de conforto para uma geração que estava ansiosa, solicitude pela vida. E Jesus traz uma palavra de bonança, onde vai gerar paz, segurança, tranquilidade nos corações. Ele diz que nós não devemos viver preocupados com o dia de amanhã, pois a cada dia o amanhã trará os seus cuidados. Então basta ao dia o seu próprio mal. Então você viver hoje bem, sem poder ficar inquieto: o que vai me acontecer amanhã? Será que eu vou ter os recursos que eu tanto preciso? Será que a minha necessidade, o meu problema vai ser resolvido? Então não ficar preso nessas questões, lógico, que fazem parte da nossa vida. Algumas são sérias, mas esse verso que nós lemos, todos a uma só voz, ele é a resposta para isso. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então todas as demais coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. O que beber, o que comer, o que vestir, e além disso, o que nos torna ansiosos em relação à vida. Então que Deus traga confiança ao seu coração, que Ele traga paz, que Ele traga calma ao seu coração. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração agora de gratidão ao Senhor pela vida. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de podermos estar aqui presentes, corações gratos, vidas alcançadas
pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor. Vou pedir à nossa irmã Sueli Assunção que esteja orando. Aleluia, Senhor. Seja assim, Pai. Amém. Eu gostaria de estar passando os avisos. Próximo domingo nós teremos a mesa, a ceia do Senhor, a mesa da comunhão, é o primeiro domingo. Quinta-feira agora nós vamos ter o encontrão do PPRP. Então esteja passando o nome para o seu nome para o presbítero Alberico, né? Sim, Alberico. 67 inscritos. Mas pode vir mais, né? Lógico que além do ônibus nós temos os carros, né? Então, nós vamos estar nos organizando para ir, tá bom? Então dia 1º de maio vai ser uma grande bênção para nós. Gostaríamos que essa lista fosse mantida e acrescentada, né, Alberico? Aí vai ser joia, né? Então temos também aqueles que ainda não passaram pelo batismo ou não fizeram a pública profissão de fé. Então nós vamos estar dando início, não temos data ainda, mas ao catecúmenos, ao curso de doutrinas básicas, né? Então aqueles que querem conhecer as doutrinas básicas da fé cristã, salvação, fé, arrependimento e outras, né? Conhecer o sistema, o governo da nossa igreja, como funciona e ter um desejo de tornar-se membro. Então é uma boa oportunidade. O conselho vai se reunir, nós vamos estar marcando uma data, mas você pode aproveitar também e já está passando o seu nome aí para o presbítero Alberico, tá bom? Então pessoas novas que estão na igreja, algumas que já estão há algum tempo, se tem o desejo, se não fizeram ainda e tem o desejo, então procura aí o presbítero Alberico, tá ok? Nós temos aí o Cada Dia Família, né? É o mês de maio, nós vamos estar nos dedicando à ministração, à igreja, às programações, à família. Eu estou conversando com algumas famílias, já tenho conversado sobre desafiar as famílias a estarem participando aqui, cada domingo, ou duas famílias, se quiserem se unir, cantando uma música, lendo um texto da palavra de Deus, ou fazendo uma oração. Se não sabe, ou não é que não sabe, né, mas se não tem o chamado para o louvor, para cantar, então lê um versículo da Bíblia, faz uma oração de gratidão, e aí tem a sua participação como família, tá? Se alguém queira representar a família, fique à vontade. Se é uma família pequena que quer se unir a outra, a 2, 3, então, conforme Deus, o Espírito Santo, nos dirigir. Mas a gente gostaria de ver a família participando. Então, me procura, tá? Porque durante o mês de maio aí a gente vai estar fazendo uma escala, colocando vocês, as famílias, nas programações da igreja durante o mês de maio, tá? Nós vamos tem ali no mural a agenda de todo ano da nossa igreja, né? E no mês agora de maio vai ter o Dia das Mães. O Luiz Walter vai vir aqui à frente
vai estar passando alguns detalhes sobre essa data. E dia 18, tem o Dia das Mães, é o segundo domingo, né? E no próximo domingo, dia 18, de maio, vai ter uma ministração aqui, uma psicóloga vai estar falando sobre criação de filhos, né? Então, serve tanto para os filhos como para os pais. Para mim, que sou pai, para o meu filho, né, para a minha esposa. Então, vai ser uma bênção para a vida da igreja, tá? Então, dentro de um contexto bíblico e também numa linha psicológica, né? Acho que a gente precisa, acho que é um tema, acho que importante para nós. Aí você pode fazer perguntas, né? Tá bom? Então, Luiz Walter, chega até aqui à frente. Boa noite, amados. Como foi dito pelo pastor, nós temos no segundo domingo de maio, o Dia das Mães, e em reunião, numa conversa que nós tivemos hoje pela manhã, nós decidimos que nós estaremos fazendo, né, na verdade, um café da manhã para as mães, no segundo domingo, às 8 horas da manhã. Conversamos com alguns professores e nós ficamos de comum acordo, certos de que estaremos realizando esse café da manhã. Mas nós queríamos pedir a colaboração dos homens, né, dos filhos, nessa empreitada. Nós precisamos e queremos que você, se você puder e sentir no seu coração, você homem, você jovem, que tem a sua mamãe, a colaboração de R$10 para que nós possamos realizar esse café da manhã, tá? Então, se você sentir no coração o desejo e puder colaborar, você pode estar me procurando após o culto ou durante a semana e fazendo a sua contribuição. Vai ser um café da manhã especial. Nós temos pessoas já que estão se disponibilizando para preparar esse café e eu garanto para vocês que vai ser feito com muito carinho. Então, após o culto ou durante a semana, se você achar melhor, você pode estar me procurando e aí fazendo a sua contribuição. Segundo domingo, 8 horas da manhã, um café da manhã especial para as mães. Amém. Eu quero agradecer a Deus. Mais algum aviso? Temos passar para a igreja. O presbítero Serra esteve conversando que o poço, nós fizemos aqui a campanha dos carnês, a igreja participando, né? Então, a gente gostaria de passar para vocês que o poço já está estabelecido ali na chácara Peniel. Logo, logo já vai ser instalado energia também, né, Serra? Isso, né? Então, graças a Deus, está tudo encaminhando conforme a gente vem programando, a igreja participando, a igreja ajudando e os irmãos ali se empenhando no trabalho, tá ok? Então, nós queremos apenas encorajar você, se engajar. Você que já tem participado, então continue. Aquele que não tem ainda, então entre, faça parte. É um grande projeto para a vida da igreja, para as nossas vidas e família também. Sim, Geni? Pois não. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Durante esse mês de maio, a SAF vai estar realizando um trabalho com os jovens, porque é dia dos jovens, e a gente vai estar deixando uma caixinha ali no fundo, a partir de quinta, né, Nadir? Aí o jovem pode estar colocando os seus pedidos de oração, que as irmãs vão estar dividindo, e cada irmã vai estar pegando um jovem para estar orando. Aí vocês deixam na caixinha o pedido de oração. Aí no final do mês, a gente vai estar realizando num sábado, para estar revelando o amigo, né, de oração, e vai dar um presentinho para vocês. Obrigada. Amém. Voltando um pouquinho em relação ao 1º de maio, ao ônibus, né? Nós vamos sair daqui 7h30, de frente da igreja, e aí o Luiz esteve passando, vai o motorista da prefeitura, né? E o que a gente vai gastar é uma caixinha, que a gente, não é a caixinha de...
troquei de motorista, mas não desiste por isso, viu? Porque a caixinha, caso não seja, né, a igreja pode ajudar também, mas a gente gostaria que você... Nós estivemos falando de uma cantina, né, que vai estar lá, se você não for levar o seu alimento, aí você leva uma verbazinha para o alimento, para a cantina, tá? E acrescenta aí no seu orçamento aí uma caixinha para o motorista, tá ok? Deus abençoe a todos que estão aqui. A irmã Dolores está ali presente, né? A irmã Dolores domingo nos deu um susto, né? Ela visitando durante a semana na Santa Casa, mas graças a Deus ela já está restabelecida, né? E vai continuar com a bênção de Deus na vida dela. A irmã Laide também, uns dias atrás, estive com ela, ela quebrou, chegou a quebrar, né, irmã Laide? Estava com gesso no braço, mas agora está tirado, né? Agora está aí, então está conosco, então Deus abençoe. Está também presente o nosso irmão Nicolau, neta Nazuf, e a dona Neuza. Que Deus derrame graça sem medida sobre a vida de vocês. Deus abençoe. Tem mais algum visitante que eu não esteja, ou que não me foi passado? Não? A Dalva está com cabelo diferente, eu quase que apresento ela, viu? Brincadeira, Dalva. Nós vamos estar convidando o grupo Ágape. Eu vou ler um texto na Palavra de Deus. Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Verso 38. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordantemente, generosamente vos darão. Então a primeira e a segunda parte do versículo, né? Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então gostaria de aplicar, não é o nosso texto básico quando nós falamos especificamente sobre dízimo, né? Mas eu gostaria de aplicar ao ofertório, ao momento da entrega dos nossos dízimos e também às ofertas. Você faça isso com toda espontaneidade, com toda alegria. Esse versículo aqui, dentro de um contexto, quando fala de sacudida, transbordante, generosamente vos darão, é recíproco, né? Nós semeamos, nós damos, e aí também generosamente se vos dará, né? Nos darão. A palavra de Deus diz em Malaquias que as janelas dos céus serão abertas. Provérbios capítulo 3 diz que os nossos celeiros irão transbordar. Então sempre é no sentido de nós lançarmos uma semente e semearmos muito mais do que, e colhermos muito mais do que nós semeamos. Então faça isso com generosidade, com alegria, com espontaneidade no seu coração. É o melhor lugar para você dizimar e ofertar na casa do Senhor. Malaquias fala para que a igreja seja suprida em suas necessidades, na sua manutenção. Então, o dinheiro não é do governo, não vem de empresários lá fora, mas vem do povo de Deus, vem de você, que tem um coração aberto e que foi alcançado pela graça do Senhor. E gratuitamente você tem feito isso com muito amor e com muita alegria. E vai continuar. Convido o grupo Ágape à frente, vamos louvar o Senhor. Graça e paz, amém?
Amém? Vamos colocar em pé e vamos louvar o Senhor, aquele que é o rochedo forte, aquele que é refúgio na tribulação, é aquele que está presente no nosso meio e é aquele que vai abençoar o seu coração nesta noite. Amém? Louvemos ao Senhor. Tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Auxílio na tribulação, fiel, eterno Salvador. Auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Feche seus olhos. Eleve o seu pensamento ao trono da graça do Senhor neste momento. O Senhor que está aqui, o Senhor que está presente no nosso meio, conforme nós já declaramos através deste cântico, deste hino, refúgio na tribulação. Talvez é o momento que você está vivendo, momento de tribulação, momento de angústia, mas nós estamos diante de um Cristo que é o nosso abrigo no meio do temporal. Coloquemos a nossa vida, o nosso coração inteiramente submisso a esse Deus nesta noite. Nós agradecemos àqueles que nos visitam. E eu quero dizer que você não está aqui por acaso. E eu sei que nesta noite o Senhor tem algo de especial preparado para a sua vida e para o seu coração. Ó Pai querido, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. E nós Te rendemos graças, ó Pai. Te rendemos graças pelo Deus que Tu és. Te rendemos graças, Senhor,
pela tua infinita bondade e misericórdia demonstrada para conosco, demonstrado para com a vida da tua igreja. E sabemos que nesta noite tu estarás fazendo maravilhas no meio do teu povo aqui reunido, Senhor. Que possamos abrir o nosso coração, que possamos preparar os nossos entendimentos para ouvir da tua palavra nesta noite, para ouvir a tua voz. Nós te agradecemos, ó Senhor, por aquilo que tu já tem nos proporcionado nesta noite, pela tua palavra que já foi lida, meditada, cantada, Senhor, aos nossos corações. E nós te agradecemos porque nós estamos no melhor lugar. Nós estamos na tua casa. Quando muitos estão em lugares que não te agradam, ó Pai. Mas nós estamos aqui para te engrandecer. Estamos aqui para te louvar. Estamos aqui para te adorar, ó Pai, como uma forma de gratidão por tudo aquilo que tu tens proporcionado para com as nossas vidas. E portanto nós te pedimos, ó Pai, abençoa todos os atos deste culto nesta noite, que sejam atos de louvor, que sejam atos de adoração ao teu santo e excelso nome. Abençoa cada pessoa que adentrou a este templo, abençoa cada pessoa que está nos assistindo nesse momento através da internet, ó Pai. Que de uma maneira especial também tu esteja falando a esses corações. Abençoa, Senhor, aquelas vidas que puderam contribuir para com a tua causa nesta noite. E a promessa do Senhor é que as janelas do céu estarão abertas para essas vidas, que tu esteja suprindo em todas as suas necessidades. E nós sabemos, ó Pai, que a presença do Senhor, ela é real. E a presença do Senhor estará transtornando, alegrando e confortando o nosso coração nesta noite. Te pedimos pela vida do pastor Douglas, que no momento oportuno vai ler a tua palavra e vai trazer a meditação ao nosso coração. Unge os lábios do teu servo e que possa proferir palavras que venha de encontro com a necessidade da tua igreja. Da mesma forma, Senhor, nós queremos colocar o pai do pastor Douglas nas tuas mãos. Aquela vida que se encontra enferma, ó Pai. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que restaura. Todo o poder está nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, aquela vida. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a sua família. Em nome de Jesus. É que nós oramos e que nós agradecemos para o louvor e para a glória do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Podeis assentar-nos. Amém. Gostaria que você estivesse pensando agora numa coisa boa na sua vida. A primeira coisa que vem à sua cabeça, algo de bom que aconteceu, que tem acontecido e que agora você pode dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo meu coração, pelo que eu tenho recebido, obrigado pela paz, pela certeza que eu sinto, pela alegria, pelo prazer que eu sinto. Curve sua cabeça, feche seus olhos, convidar o grupo de louvor aqui à frente. Senhor, nós rendemos graças a Ti. Talvez há muitas razões para a gente se queixar, reclamar, mas nós queremos lembrar de coisas boas, trazer à nossa memória coisas boas. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo agora fale profundamente ao coração da Tua igreja, que a Tua igreja possa ter um coração grato, ter na sua memória, no seu coração, boas lembranças daquilo de bom, de gracioso que o Senhor tem feito,
Eu sei que tudo que o Senhor faz é porque o Senhor é o teu caráter, o Senhor é misericordioso. Então nós queremos apenas render graças ao Senhor, te louvar de coração, com todas as nossas forças. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Amém, igreja? Eu quero um amém mais forte, amém, igreja? Tá frio, amém, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor com alegria, coração, em nome de Jesus. O pastor estava falando de coisas boas. Uma das coisas boas que nós temos é a alegria da salvação e o privilégio de sermos chamados amigos de Deus. Quando Jesus nos chamou, nos resgatou, Ele nos fez filhos e amigos de Deus. Por isso, alegre teu coração nessa noite e adore no nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa crer que não existe nada melhor nesse mundo do que a presença, do que o amor do Senhor sobre a tua vida. Não há prazer nessa terra que se compare à presença do Senhor no teu coração, a graça derramada sobre você. Por isso, nunca esqueça de buscar aquilo que vem primeiro, a essência da sua vida, que é o Senhor. Nós lemos hoje: buscai primeiramente o reino do céu, buscai em primeiro lugar o Senhor, e todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Não adianta você correr atrás. A palavra de Deus diz que
as bênçãos vão nos alcançar. Se assim nós obedecermos, se assim nós seguirmos a tua palavra, o Senhor irá suprir cada uma das nossas necessidades. Por isso creia, busque primeiro a essência, busque o Senhor Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra alegrar teu coração. A música esmorece. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. De mensurável valor, de mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu.
Jesus. Estou voltando na essência da adoração. Na essência és tu. Na essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Senhor, nós queremos buscar, Senhor, a essência, Senhor, nas nossas vidas, a presença do Senhor nos nossos corações, Pai. Nós queremos voltar, Pai, às práticas do primeiro amor, Senhor. Uma vida de comprometimento com o Senhor, Pai. Pai, faz isso nas nossas vidas, Pai. Nós nos buscarmos a Tua face, Senhor, o Teu reino, Jesus. Faz-nos viver, Senhor, completamente entregues nas Tuas mãos, Pai. Perdoa-nos, Deus, por muitas vezes temos sido fracos e buscado, Senhor, a nossa vontade e não a do Senhor para as nossas vidas. Queremos desfrutar das coisas desse mundo, Pai, se esquecendo da presença do Senhor. Do que temos mais importante é a presença do Senhor em nossos corações, Senhor. Por isso, Senhor, trabalha em nós, Pai. Trabalha nos nossos corações. E nós queremos viver cada vez mais perto do Senhor, Pai. Mais perto da Tua presença, Senhor. Junto, Senhor, aos Teus pés, Pai. Em adoração, em vida consagrada ao Senhor, Pai. No nome de Jesus. Nós queremos estar perto do Senhor, Pai. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar
Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Louvamos, Senhor, te louvamos. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aquieta teu coração nessa hora. Coloca a tua vida, entregue nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor, Pai, eu quero estar mais perto do Senhor, Pai. Eu quero adorar o Senhor, Pai, independente qual seja a circunstância com que eu tenha passado. Seja na alegria, na tristeza, eu quero te adorar, Senhor. Seja em meio às lutas, às tempestades, na mais plena bonança, Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Diga ao Senhor, Pai, o que mais importa na minha vida é me render aos teus pés, é ouvir a tua voz, é sentir o teu toque na minha vida. Peça ao Senhor, Pai, fala ao meu coração nessa noite. Clame, peça a Ele, Senhor, toca no meu coração, toca na minha vida, transforma, Senhor, todo o meu ser. Peça ao Senhor, Pai, me renovar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da tua poderosa mão, junto aos teus pés, submissos à tua voz, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, para ouvir a tua voz. Ó Senhor, renova as nossas vidas, trabalha nos corações, desperta-nos, Deus, para a tua grandiosa obra, Pai. Limpa os nossos corações e nos dê, Senhor, um espírito inabalável. Renova-nos, Deus, no nome de Jesus. A tua igreja, Senhor, nessa noite, sair dessa noite, desse lugar, transformado pelo teu Espírito Santo, Pai, e que a bênção do Senhor acompanhe por onde quer que eles forem, para que possam ser luzeiros nesse mundo e resplandecer a glória do Senhor nessa terra. No nome de Jesus, toca corações nessa noite, transforma todo pranto em alegria, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, receber a nossa adoração como oferta agradável ao Senhor, as nossas vidas em santidade, em servidão, no nome de Jesus, para honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar a igreja agora. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7. Momento de edificação, leitura da palavra de Deus. E a pregação. Mateus 7, verso 24. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será
comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, nós temos louvado o teu nome, temos falado contigo em oração, e agora queremos pedir que o Senhor fale conosco através desse texto, por meio da pregação, da reflexão na tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade total de falar ao meu e ao coração da igreja e aqueles que nos acompanham em suas casas, em seus lares, por meio da internet, que o Senhor possa fazer algo, edificar algo maravilhoso nas nossas vidas. Nós nos calamos, nos aquietamos para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um dos sermões mais clássico de Jesus, mais popular de Jesus. Ele aqui está no final, no capítulo 7, o início dele é no capítulo 5, ele inicia-se com as bem-aventuranças. Jesus está falando aqui ensinamentos importantes para a vida dos seus discípulos e para as multidões, para os seus seguidores que ali estavam. Se você observar no capítulo 5, além dos discípulos, no versículo 5:1, estavam as multidões que acompanhavam a Jesus. Então eles estavam ouvindo essa palavra. Jesus fala que os seus discípulos são luz, são sal da terra e luz do mundo, e esse sal, ele tem que servir. Se o sal não salgar, ele vai ser insípido. E como lhe restaurar o sabor? Jesus conclui dizendo: para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. E não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então Jesus, ele está formando os seus discípulos, ele está edificando, está passando fundamento para a vida deles, para que eles tenham alicerces, para que sejam criados neles uma estrutura inabalável. E essa estrutura, ela vem pela palavra de Deus. É a palavra de Deus quem nos regenera. Somos regenerados, somos transformados, mudados, feitos novas criaturas pela palavra de Deus, pela boa semente. Então não fomos gerados, não fomos feitos filhos de Deus pela nossa própria vontade. Não fomos feitos discípulos de Jesus pela vontade da nossa família. Também não fomos feitos discípulos de Jesus por causa da religião da igreja, mas por causa completamente obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então esses discípulos, esses homens que foram escolhidos por Jesus, está no capítulo 4, no capítulo 10 de Mateus, e essa multidão, essas multidões que seguiam a Jesus, eles não poderiam ficar ouvindo só coisas superficiais.
eles tinham que ouvir a palavra de Deus, tinha que confrontá-los e levá-los a uma reflexão e a uma entrega total de suas vidas. Então eu acredito que Deus, ele no curso da nossa caminhada, do nosso relacionamento com Deus, ele vai fazendo isso conosco. Ele vai ministrando ao nosso coração e vai nos concedendo ou nos dando a oportunidade de optarmos pela nossa vontade ou pela vontade de Deus. Quando eu falo de escolhas, eu estou falando naquilo que é do nosso procedimento e na nossa conduta. Temos o conhecimento que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a minha conduta, as minhas obras, eu fui eleito por Deus, mas a minha conduta tem que confirmar essa eleição. Então é necessário que eu tenha os ensinamentos de Jesus dentro do meu ser, na minha alma, e eu possa torná-los manifesto a todos que estão à minha volta. O texto, Jesus continua falando aqui de coisas relacionadas ao dia a dia. Ele fala como lidar com a lei. No verso 17, ele não veio anular a lei. No versículo 27, ele fala de uma situação complexa, que é o adultério, e ele dá a resposta, ele dá a causa. E Jesus fala no versículo 23 do amor ao próximo. Ouvirás que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tem como base Levítico capítulo 19, versículo 18. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus, ele está dando uma estrutura, está passando sobriedade ao coração dos seus seguidores. Ele chega no versículo 48, 5:48, e ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então Jesus nos coloca numa condição que, em meio às nossas imperfeições, à medida que eu o busco, que eu me quebranto, que há transparência, sinceridade no meu coração, então essas imperfeições, elas passam por um processo de moldar, de aceitação diante de Deus. Ou seja, eu vou me entregando, eu vou me quebrantando e Deus vai me moldando. Então esse é o processo da perfeição, porque não há incoerência nos ensinamentos de Jesus. Se observarmos aqui o nível que ele nos coloca de comparação e de semelhança e de exemplo, é muito alto, vai além da nossa capacidade humana. Não há ninguém aqui na terra que possa alcançá-lo. Ele diz: sede perfeitos, imperativo, ordem, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o que me leva a uma harmonia, a uma compreensão, é que em meio às minhas imperfeições, quando há humildade, reconhecimento, quebrantamento e uma entrega, aí Deus, ele vai trabalhando no meu coração. Então eu não vou virando as costas, eu não vou empurrando de qualquer jeito a vida, não é a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então não é assim. Eu sou dirigido, eu sou orientado, direcionado pela palavra de Deus. Eu não é algo acidental, eu não sou uma obra do acaso. Se isso der certo, vai dar certo. Se não vai, não vai. Não é bem assim. Deus, ele cuida de mim. Ele é o meu Pai Celeste. Ele é perfeito. Por isso, Jesus, ele está formando esses homens imperfeitos e está passando ensinamentos.
que vão servir para a vida deles durante o tempo de Jesus com eles, e mais ainda depois da sua morte, da sua ressurreição e ascensão. Aí agora, não que eles agora estariam sozinhos, porque o Espírito Santo estaria com eles, mas agora eles, a partir do momento que eles conviveram com Jesus, ouviram de Jesus, e agora pelo Espírito Santo, eles tiveram a percepção e assimilaram os ensinamentos de Jesus, agora eles estão vivendo na prática, com toda a ousadia, com toda a entrega. Se nós percebermos, os discípulos do Evangelho, eles são inconstantes, eles não têm uma regularidade na intimidade com Deus, no compromisso com Jesus, eles são inconstantes. Mas depois de Atos dos Apóstolos, isso muda completamente, porque a raiz é que eles não estão mais preocupados com eles mesmos, eles não estão preocupados mais com a sua própria vida. O anseio, a preocupação, o desejo deles é viver intensamente para o Senhor. E esse é o segredo, a resposta para os nossos dilemas e para o nosso coração. Quando nós deixamos de viver para nós mesmos e quando passamos a viver integralmente para Deus, então a gente encontra o sentido da nossa vida e a gente entende o que é seguir Jesus. Então multidões seguiam a Jesus, muitos estavam ali e seguiam de qualquer jeito, mas ele começa a funilar, ele começa a colocar para estes que não poderiam segui-lo de qualquer jeito, não poderia seguir a Jesus só por gostar, simpatizar dos seus ensinamentos, ou curiosos pelos seus milagres, pelos seus sinais. Não é esse tipo de seguidor que Jesus está priorizando aqui na sua palavra. Mas, em primeiro lugar, homens que abandonariam a sua própria vida, a sua própria vontade, para sujeitá-la e viver agora a vontade de Deus. Se você estiver comigo, em Mateus capítulo 7, ele está falando aqui da porta estreita, verso 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, na aplicação do Sermão do Monte, os discípulos e as multidões que estavam ali, o grupo seria muito limitado, muito resumido, para passar no crivo da palavra de Deus, não da religião, não de seguir simplesmente a Jesus nos seus discursos, nos seus sermões, nos seus milagres, mas num comprometimento com Ele. Então a coisa começa a ficar complicada, porque Jesus disse que essa porta, ela é estreita, esse caminho, ele é um caminho apertado, e são poucos os que entram por ele. Agora, da vontade própria, da vontade do homem, aí cabe um monte de coisas, de bugigangas, de fardos, de coisas atrativas que ele pode levar consigo. Já no caso de Jesus, o caminho é tão estreito que em alguns pontos, se você não dobrar os seus joelhos, você não consegue dar continuidade, você não consegue ficar em pé. Por ser tão estreito o caminho em algumas fases da nossa vida. Então Jesus, ele está falando aqui que a coisa não é fácil, mas que em Deus, ele nos dá a condição da perfeição e a condição
de podermos segui-lo. Então não seria uma condição de ser apenas religioso, de religiosidade, mas de comprometimento com Ele, com a palavra. Observe Mateus 7, do versículo 21 em diante, como ele começa a provar aqueles que estavam seguindo. E ele diz, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então não era simplesmente um mestre, um religioso que estava à procura de seguidores. O cristianismo, ele não é atrativo na sua mensagem, porque vai de encontro ao ego do ser humano. O cristianismo, ele vai para quebrar, ele vai para desmontar a nossa vontade, ele vai dizer para nós que há limites nas nossas escolhas, e que as nossas escolhas devem agradar o coração de Deus. E o parâmetro da nossa vida não é o outro, não é o próximo, mas é o próprio Deus. Você não pode dizer, eu estou bem com a minha vida, porque você vê alguns cristãos numa situação de vivendo de qualquer jeito, descompromisso com Deus, vivem de qualquer jeito e vão vivendo. O parâmetro não são os outros também, de você julgar alguém que está num nível superior a você e dizer, a minha vida está bem assim, eu não vou alcançar esse nível, então a minha vida está bem aqui porque eu me encontro melhor do que alguns que estão vivendo uma situação talvez não tão boa e confortável com a minha. Mas aí ele nos coloca num parâmetro da palavra de Deus, da vida do próprio Deus. Então, pessoas que expeliam demônios, pessoas que faziam sinais, milagres, prodígios, isso não é prova de que é um verdadeiro discípulo, de que verdadeiramente é nascido de novo, é nascido da boa semente. Mas Jesus deixa bem claro no versículo 21 que é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando ele chega nos dois fundamentos, que é o tema da mensagem dessa noite, ele está falando aqui da construção de uma casa, e numa linguagem figurada, essa casa é a nossa vida. Então ele está falando de uma construção, de alicerce, de uma matéria-prima para a construção dessa casa. Por exemplo, se você vai construir uma casa, você tem que saber o material que você está usando. Se você tiver condições, você vai procurar um material de primeira. Você tem que saber em que lugar você vai estar edificando a sua casa, construindo a sua casa. Eu lembro de um filme na minha adolescência, eu acho que eu era adolescente, nem me lembro mais, tanto tempo, fez muito sucesso. Construíram a casa onde era um antigo cemitério, e depois era um filme de suspense, de terror, e depois há umas manifestações, né? Eu acho que é o Poltergeist, o Fenômeno, né? Que puxa aquela criancinha para dentro da televisão e vem aquele rebuliço todo, né? Quem já assistiu o filme sabe. Então você tem que saber aonde ou com que
você está edificando a sua casa? Aí a aplicação é: qual a matéria para eu construir a minha vida? Qual o lugar onde eu devo edificar a minha vida? Então, nesse texto está a resposta. Observe no versículo 24: a obra-prima, a matéria-prima é a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E quem é esse homem prudente? É aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa desse homem teve como a vida desse homem teve como matéria, teve como fundamento material a palavra de Deus. Ele é aquele prudente, homem prudente, sensato, que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, coloca em ação. E aí, quando vem as dificuldades, versículo 25, quando cai a chuva, quando transbordam os rios, sopram os ventos, e vem de encontro com ímpeto contra aquela casa, mal nenhum pode fazer, porque ele edificou a casa sobre a rocha. Então, a palavra de Deus, ela é algo essencial para as nossas vidas. A palavra de Deus é ela quem nos move, é ela quem nos dirige. Se você ler e estudar o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, você vai ver como há uma apologia, como há uma exaltação à palavra de Deus, porque ela é tudo aquilo que é descrito no Salmo 119 e muito mais. Quando alguns se escandalizaram em João capítulo 6 com a pregação de Jesus, nesse dia o sermão foi duro, e é difícil quando você escuta um sermão, quando o pai lhe chama ali no lado, ou a mãe, não para conversar, perguntar alguma coisa boa, mas para puxar a sua orelha, porque é preciso, para chamar a sua atenção. Às vezes não desce bem, né? Às vezes aquele momento não é tão agradável, mas é preciso para o seu crescimento, para a sua formação, para uma boa ética, moral, espiritual. Um crescimento é altamente essencial e fundamental. Existem hoje igrejas de todos os tipos, e uma das ênfases de algumas igrejas é antropologia, é um culto voltado para o bem-estar das pessoas. As pessoas se congregam ali e elas começam a ouvir apenas aquilo, são ouvintes e desafiadas a buscarem coisas só que lhes satisfazem. Então o cristianismo, ele vai além disso. Além de desfrutarmos de tantas bênçãos que são naturais na nossa vida, nós também passamos por lutas, enfrentamos desertos, mas nesses momentos de lutas e tribulações, de dor, de sofrimento, de injustiça, de desertos, ali tem que evidenciar a nossa fé, a nossa pureza tem que permanecer, o nosso compromisso, a nossa dedicação, a nossa coerência tem que se evidenciar naquele momento. Isso não foi real na vida de Pedro, e Pedro era um dos primeiros discípulos de Jesus. Em algumas situações, Jesus separa Pedro e os filhos de Zebedeu, o Tiago e o João, para estar com ele a sós. Então era um discípulo qualificado por Jesus. Mas esse Pedro, ele, além de ser questionador de Jesus, ele nega Jesus. Ele nega Jesus por 3 vezes. E aí o galo canta,
e mostra a sua imperfeição, a limitação de Pedro. Pedro, ele era muito legalista. Pedro, ele contava muita vantagem. Ele era muito impetuoso. E às vezes eu sou assim. Às vezes eu me pego assim, com incoerência. Às vezes falando coisas, ou agindo de alguma forma, falo e ajo de uma forma diferente. Legalismo. Às vezes eu exijo algo de uma pessoa, ou consciente ou inconsciente, por um descuido, uma displicência, mas eu exijo algo de uma pessoa que eu não exijo de mim mesmo. Então é nesse contexto que Jesus está formando os seus discípulos. É no ambiente de relacionamento que Jesus está conversando e ensinando os seus discípulos o que é o pagar o preço de ser um discípulo. Lucas, quando escreve no capítulo 14, ele diz que um discípulo de Jesus é aquele que renuncia a tudo. E nesse texto, Lucas 14, 25, ele fala: aquele que não deixar pai, mãe, marido, irmão, esposa, aquele que não perder a sua própria vida, ele não pode ser o meu discípulo. Então não é uma questão de simpatizar por Jesus, pelo Evangelho das Boas Novas, é de se comprometer, é de pagar um preço, e não é fácil. Então nós estamos debaixo da graça de Deus, para vivermos dessa forma. Os discípulos, eles passaram por várias etapas de aprendizagem, tiraram notas boas em algumas, foram reprovadas em outras, mas faz parte da vida. Chega um momento que você comete um deslize, você comete um erro, mas a gente também se levanta e a gente aprende com as quedas, a gente aprende com os erros. Então, nesse processo, nós vamos nos fortalecendo e vamos nos tornando melhores, porque a vida não é só ventos favoráveis, não é só contar vantagens, só dar testemunhos, talvez alcançados e outros não alcançados, testemunhos às vezes levados, né, pelo ambiente, pelas emoções. Não é isso. Ainda que sejam verdadeiros os milagres, mas a evidência de uma vida, de uma casa edificada na rocha, vem pelo conhecimento e pela prática da palavra de Deus. Então a matéria-prima da construção da minha vida é a palavra de Deus. Eu acho interessante, porque Pedro diz, quando muitos abandonavam a Jesus, e Jesus pergunta para os discípulos: e vocês vão me abandonar? João 6, versículo 66 em diante. No 68, Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Lembra da pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 10? Eles só voltaram a lançar as redes depois de uma pesca frustrante, de um dia que não pescaram absolutamente nada, porque eles confiaram na palavra de Deus. Esse Pedro, anos depois, na sua epístola, no capítulo 1 e no versículo 23, esse Pedro que quebrou a cara, que cometeu deslizes, mas que foi resiliente, foi alguém que se superou pela graça de Deus, foi alguém que deu a volta por cima. Então ele escreve, 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, ele diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus,
a qual vive e é permanente. Então, Pedro, ele havia assimilado. João também, ele havia assimilado a palavra de Deus. Quando nós vamos um pouquinho para frente, 1 João, capítulo 3, no versículo 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A divina semente está se referindo à palavra de Deus. Temos as nossas imperfeições, mas lembre que a palavra usada aqui por João no capítulo 3 e no versículo 9, não foi algo que aconteceu, um deslize, alguém que está buscando vencer, lutar, rompendo, mas ele diz que é alguém que vive na prática, é alguém que está associado à prática do pecado, aceita, abraça, convive. E o cristianismo não se vive em cima do muro. Jesus deixa bem claro que não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar a um e aborrecer ao outro. Então está falando de Deus e da nossa vontade. Está falando de Deus e do mundo. Está falando de Deus e do diabo. É isso que Jesus está passando para os seus discípulos. Olha onde nós estamos, irmãos, na essência da construção. Você acha que é fácil construir uma casa? Você acha que é de qualquer jeito? Tem a história dos 3 porquinhos, que eles passam por várias etapas, e até que eles aprendem a construir a casa bem firme, fundamentada, segura, porque nas outras, todas o lobo veio e derrubou, soprou, porque não havia firmeza. Então, como está a sua vida hoje? Você está firme para passar por vendavais, por ventos fortes, por lutas, por tribulações, e suportar, e permanecer firme, e não murmurar, no sentido, na prática do murmúrio, de viver? É hora de crescermos, é hora de alçarmos voos maiores, e de uma entrega maior com Jesus, mais intensa. A igreja, ela pode sentir falta de discípulos, de membros, mas o reino de Deus, ele não falta. Uma igreja, ela pode ser deficiente em algumas áreas e deixar de ter de exercer as atividades em determinadas áreas por falta de matéria, de pessoas. Mas o reino de Deus não, nada detém. Esse reino, ele já é vencedor, ele é contínuo. Ainda que eu negligencie, se nós todos aqui deixarmos de cumprirmos com a nossa missão, a Bíblia diz que as próprias pedras vão ser levantadas por Deus. Então, irmãos, eu tenho essa palavra como um privilégio de sondar, de avaliar a minha vida e de dizer: Senhor, aonde eu não puder enxergar, mas me conduza para os passos necessários para eu criar um bom alicerce para a minha vida, uma boa firmeza. O lugar está no versículo 24. A matéria-prima, a palavra. O lugar onde se edifica a casa é a rocha. A rocha aplica-se a Jesus. Esse homem, ele foi pela palavra de Deus, ele foi levado e ele edificou a sua vida em Jesus. Por isso que, olha, são diversas as referências que nós encontramos. Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, ela diz:
rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O salmista, ele diz, Salmo 18, o Senhor é a minha rocha. No Salmo 71, uma rocha habitável em que sempre me acolha. Então trata-se de Jesus. Está escrito, eis Romanos capítulo 9, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, aquele que nela crê não será confundido. Então aplica-se agora a Jesus. Eu tenho que pegar a palavra de Deus, estruturar a minha vida, pegar essa palavra, chegar até Jesus e montar, construir cada passo da minha vida, cada fundamento da minha vida afetiva, das minhas emoções. A palavra de Deus tem resposta para a minha vida moral, compromissos sociais, éticos, vida familiar, vida igreja. Então eu vou edificando essa minha vida sobre a rocha, a minha vida pessoal. Então aonde há brechas, aonde eu vejo que ali há uma ruptura, há um espaço, há uma deficiência, então como um bom arquiteto, então como um bom engenheiro, eu vou lá cuidadosamente, diligentemente e faço o reparo e passo a estrutura. Irmãos, eu acredito que esse texto, ele por si mesmo, ele se explica. Lógico que pela pregação e a gente conversando, a gente vai entendendo. Então, não há o que nós acrescentarmos, a não ser dizer assim, Espírito Santo, eu olho para esse texto, e naquilo que eu preciso não ser incluído no grupo anterior, do versículo 21 ao 23, porque eu não quero, e nós não queremos isso para a nossa vida, mas no versículo 24 e 25, então, Espírito Santo, eu quero, eu anseio, eu desejo que está aqui. Porque, irmãos, as tempestades, elas vão acontecer. Os ventos, eles vão soprar. Ninguém vai estar isento quanto a isso. O sofrimento, a dor, a decepção, a injustiça, bateu na porta de Jesus. Jesus foi injustiçado. Decepção, não sei, pelos seus discípulos que o abandonaram, mas ele sentiu a falta dos seus discípulos, humanamente falando, quando juraram segui-lo até o fim e não fizeram isso. Você acha que Jesus não passou por um processo, quando ele se angustia no Getsemane, né? Diante de tantos bens que Jesus causou, diante de tantas coisas boas, diante de tantos benefícios que ele realizou, e o que é que ele ganhou? Você acha que isso não doeu em Jesus? Agora, eu olho para mim e é uma presunção muito grande quando eu não quero passar por alguns processos de lutas, de vendavais na vida. Mas eu estou aprendendo com Jesus. Não é fácil viver um cristianismo autêntico. Não é fácil para mim e não é fácil para você. Mas é o que Deus tem para nós. E eu quero dizer para você que Ele tem uma graça que nos capacita. Deus nesses dias está à procura de crianças, de jovens, de mulheres, de homens que tenham essa visão, que tenham essa compreensão. E nós, para isso, nós precisamos, como um corpo, nós precisamos nos ajuntar, precisamos nos fortalecer. Eu lembro que uma das estratégias usadas por alguns exércitos
em algumas batalhas era não se dispersarem. Eles coesos, eles ajuntados, eles formados ali, juntos ali, eles tinham mais condições de vencer o inimigo do que individualmente separados. Seriam alvos fáceis. Lembra daquela estratégia romana que era da tartaruga? O exército, ele ficava todo debaixo de escudo, todo fechado, e não tinha como as flechas atingirem. Eu sei que a graça de Deus, ela é incomparável, e ela é esse instrumento que nos capacita a vivermos vitoriosos, a termos uma visão lúcida da nossa vida, olharmos para a vida com sobriedade, com discernimento. O grande problema dos religiosos no dia de Jesus é que eles estavam egocêntricos. O ego, viviam para si mesmos, para a sua própria vontade e seus interesses. Eles não deram lugar à palavra de Deus, e quando Jesus veio, eles rejeitaram a Jesus. Eles não conheceram a Jesus. Eles viram a Jesus, mas não identificavam como aquele, como o Messias prometido. E Jesus passou. Jesus está passando. Nós temos que identificá-lo como o Senhor das nossas vidas. Os religiosos da época pediram um sinal. Nos dê um sinal. E ele disse: nenhum sinal vos será dado, porque já foi dado. Às vezes a gente está pedindo uma compreensão quando nós já temos a resposta. Às vezes nós já temos um modelo para seguir e nós estamos pedindo uma orientação de Deus na vida. Como é tão simples, só obedecer, só seguir de forma integral. O texto depois fala o outro lado da situação. Aquele que ouve, versículo 26, as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, no tempo que eu tenho de ministério, eu já vi as duas situações, tratando-se de pessoas e tratando-se de comunidades, de igrejas. Eu já vi pessoas que passaram por crises, por se distanciarem de um modelo autêntico de discípulo de Jesus, mas depois se quebrantaram, tiveram as suas vidas restauradas, se comprometeram, tornaram-se bênção, continuam sendo bênção. Mas eu também tenho um exemplo de pessoas que um dia estiveram na igreja e começaram a descaracterizar da palavra de Deus, se distanciar da palavra de Deus. Amaram mais o mundo do que a palavra de Deus, do que o próprio Deus. E aí eles se tornam como caniços agitados pelos ventos, soprados pelos ventos. A qualquer momento esse caniço, ele vai se despedaçar, vai se quebrar. Mas eu já tive o privilégio de ver pessoas que passaram por crises, mas eles venceram. Chegaram até a negar a Jesus. Chegaram até a dizer: rapaz, isso aí, conversaram comigo. Isso aí eu percebi que é totalmente ilusão. Isso aí é coisa de religioso, não existe isso. Isso aí é uma utopia. Mas depois eles foram restaurados, voltaram à sobriedade. Talvez nós não cheguemos a esse ponto, porque há um desviar da verdade agressivo
mas há um desviar-se doce da verdade, um desviar-se sutil da verdade, e esse é perigoso. Ele é tão perigoso ou muito mais do que o primeiro, do que aquele que se torna extremamente visível, diagnosticado. Então eu gostaria que a leitura da palavra de Deus nos levasse a uma reflexão de como está a minha vida, de como está o meu coração. A Tati está ali com a Rebeca. Eu vou pedir a Thaís, usa aqui o teclado. Quando você toca, eu vou estar fazendo uma oração. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar pela cura, pela libertação. Eu gostaria de orar, talvez por um emprego, por bênçãos materiais, mas eu gostaria de orar pela sua vida espiritual. Se você é crente e o seu cônjuge não está aqui, e você quer vir aqui no lugar dele, um familiar, uma pessoa que você está evangelizando, vem até a frente. Eu quero orar por essas áreas, mas especificamente pela natureza do cristianismo dentro de nós, a começar em mim. Eu me coloco agora aqui na frente, pedindo: Deus, eu não quero nada mais e nada menos, a não ser a viver uma vida de perfeição diante de Ti, como disse Jesus, uma vida de entrega total ao Senhor. Alguém quer receber uma oração? Vem até a frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Pode chegar até a frente, aqui pertinho de mim. Pode se chegar. A casa somos nós. Ficou bem claro. O lugar onde nós estamos é Jesus. Ele é a rocha. Há os dois modelos: aqueles que ouvem e que praticam a palavra. E há o outro modelo, que é o insensato. Ele ouve e não pratica. O pastor não pode julgar ninguém, condenar ninguém, absolver ninguém. Somos nós mesmos levados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. É isso que faz diferença. É isso que talvez vai nos causar uma certa surpresa. Vamos ser surpreendidos quando chegarmos lá no céu. Puxa, eu jurava que determinada pessoa estaria aqui e não está. Eu tinha certeza que aquela pessoa não ia estar aqui, mas não é que está. Sabe, tem que haver uma entrega, e às vezes a gente não possibilita isso. A gente não deixa que isso aconteça. Os motivos são diversos, mas eu peço a Deus que agora caia por terra, que agora nós nos tornemos fortes diante de Deus e da vida, que inimigos agora sejam repreendidos no nome de Jesus, que pessoas que investem contra nós sejam amarradas, seus planos sejam frustrados. Eu sei que tem pessoas que tramam contra nós, tramam contra a sua vida. Eu não sei quem, não sei o sentimento, se é inveja, mas que gostaria de ver você numa situação de ignomínia, de vexame, de derrota, e de poder rir de você. Mas seja repreendido agora no nome de Jesus, seja quebrado agora no nome de Jesus, e que você alcance vitória agora, para a glória do Senhor. Talvez infelizmente tenha pessoas que
não deseja o bem para você, suas conquistas na sua vida. Mas eu quero dizer para você que você vai conquistar, no nome de Jesus. Você vai ser bem sucedido, você vai ser bem sucedida no nome de Jesus. Porque a sua vida agora, ela está passando por um processo de renovação diante de Deus. Eu não sei o tempo agora, mas o Espírito Santo está lhe envolvendo, está trabalhando no seu coração, alicerçando a sua vida. Pai, multidões estiveram diante de Ti, e o Senhor conhecia muito bem os corações. O Senhor nos conhece antes que a gente fale alguma coisa. O Senhor já sabe o que está dentro do nosso interior. Alguns irmãos aqui estão precisando de um auxílio Teu agora, de uma ajuda. Eu peço, Espírito Santo de Deus, toca agora profundamente. Talvez a cura, um milagre, Senhor, a alegria, talvez tirar algum sentimento ruim, tristeza, angústia. Sai agora no nome de Jesus. Ansiedade, preocupação demasiada, sai agora no nome de Jesus. Pai, alguém que busca crescimento material, financeiro, concede agora essa bênção, Pai, recursos, e que seja direcionado por Ti, que seja saudável diante do Senhor, que o ladrão não venha roubar, que a ferrugem, a traça não venha corroer, mas que seja guardado agora pelo Senhor. Pai, eu não sei como está, mas talvez alguém precisa melhorar em suas emoções, na afetividade, e o Senhor pode ajudar. Espírito Santo, o Senhor pode agir agora nessas vidas. Vem agora e toca profundamente. Olha para as famílias que aqui estão, os casais, os cônjuges. Guarda eles, guarda esses lares, essas famílias. Pai, no nome de Jesus. Mas agora o que eu quero pedir sobre cada um é o que nós lemos na Tua palavra agora. Sejam esses que estão aqui ou alguns que estão ausentes, que estão sendo colocados diante do Senhor. Eu peço que agora eles sejam levados pela Tua palavra à edificação de suas vidas sobre a rocha. Deus, firmados em Cristo Jesus. E quando vierem as tempestades, as lutas, eles possam reagir bem, serem bem estruturados, fortalecidos pela Tua palavra. E dessa forma, todos sejam guardados pelo Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Retornem aos vossos lugares. Deus lhe abençoe, nos abençoe. Uma semana de bênção para todos. Aqueles que nos assistem pela internet, que Deus derrame graça sem medida sobre cada um. A nossa irmã Lu Ruane, nosso irmão Adaí estão nos assistindo. Não puderam estar hoje, mas estão nos acompanhando. Chegaram tarde, não puderam estar presentes no culto. Outros irmãos que às vezes não se identificam, outras pessoas, que Deus também abençoe. Curve sua cabeça, feche seus olhos agora. Uma ótima semana a todos. Terça-feira vamos estar aqui em oração. Quinta-feira, estudo da palavra de Deus. Então, esteja agora trazendo a sua vida diante do Senhor. Pai, obrigado pela noite, pelo culto que pudemos oferecer a Ti, pela palavra do Senhor que ouvimos, pelo nosso coração aberto, sensível.
Obrigado por aquelas vidas que foram alcançadas por Ti, pela salvação, pela cura, pela libertação, milagres efetuados. Muito obrigado, Pai. Que agora receba a Tua bênção. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti achei. Ansiando oferecer algo de valor pra alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh,